Opa, bom dia a todos. Aqui quem fala é o Dilma e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você pode me chamar de Dilma, de Gabriel Alves, seja lá o modo em que você preferir, certo? Bem, esse vídeo aqui, pelo menos esses padrões e modelos de vídeo que eu vou estar realizando aqui no canal agora, eles vão estar sendo gravados dessa maneira, da seguinte forma. A câmera vai estar aqui, eu vou falar com vocês, dialogar, formulando as minhas ideias, botando aqui e tal, os começo, meio e fim. Seguinte, eu tinha gravado o último vídeo. Na verdade, eu vou estar também querendo explicar um pouco porque eu estou fazendo esse padrão de vídeo aqui, certo? Que vai ser o seguinte. Eu vou estar gravando esses padrões de vídeo por causa que o último vídeo, como vocês já sabem, ou para alguns que não sabem, não viram ainda e caíram aqui agora, eu tinha gravado o vídeo com a exata duração de começo do vídeo, exata duração de 30 minutos. São mais alguns dedos, 10. Ele havia pegado 30 minutos tal lá, né? Ficou muito grande. E o que acontece é que isso fica de modo insustentável e inadequado de acordo com a minha rotina, por causa que eu preciso empenhar muita energia e trabalho ali, certo? Além do tempo. O tempo é o principal recurso que está consumindo e está ficando muito lento os vídeos, sendo que os antigos vídeos, se você conseguir visualizar clicando aqui embaixo no canal e direcionando, você vai conseguir ver que o primeiro, o segundo e o terceiro, eles ficaram com exatos 3 meses mais ou menos que ficaram ruins, certo? E é isso que acontece. Esse é o principal problema que está em nossa frente e precisamos combatê-lo, certo? Então, tá sendo isso. Agora eu vou estar gravando esse padrão aqui. Eu espero que vocês gostem um pouco. Eu acho que a qualidade da câmera em si vai ficar meio ruim. Eu tinha abordado o vídeo falando a respeito da dicção, comunicação e oratória. Inclusive ela já vai estar sendo testada aqui da forma como eu estou conjugando minhas palavras, pronunciando, se está sendo com calma e tal. Eu falei também da postura, linguagem corporal, né? Se a pessoa tá puta olhando pra você e tal. E eu falei bastante coisa lá, eu falei a respeito das linguagens, as subcomunicações e as comunicações subjetivas, que tem, por exemplo, uma linha de comunicação que seria a mais direta. Essa aqui você está conversando com certa pessoa que está na sua frente e tem a comunicação mais direta. Outras são mais subjetivas que estão de forma indireta e que fogem bastante da fácil percepção comum. Então, tu teria que fazer uma observação muito mais melhor do que tu tá vendo para tu conseguir enxergar, ter consciência mínima do que você está vendo aqui, né, na realidade, sobre os tecidos e camadas da realidade em si. Então, essa está sendo a principal dificuldade, que seria, no caso, detectar essas formas subjetivas. Mas, enfim, esse pelo menos foi o conteúdo do último vídeo, o qual a gente vai estar abordando aqui. Inclusive, não esquece de deixar o seu comentário. É extremamente importante que você realize isso, por favor. Um dos motivos e porquê é porque isso possibilita a troca de ideias e visualizações de outras perspectivas, já que a lacuna do conhecimento a gente não consegue preencher todas, certo? Algumas com certeza vão ficar faltando porque são pontos que você não prestou atenção ainda, e outras pessoas que com perspectiva diferente e mente tudo prestaram atenção em pontos onde você não conseguiu prestar atenção. A gente divide opinião, discute, debate, não um quesito de saber quem está errado, mas sim de chegar a alguma conclusão e verdade. Ver se alguma discussão realmente vale a pena ser discutida, certo? Então eu espero que você possa estar contribuindo com isso. E vamos começar o nosso conteúdo. Bem, pessoal, dando uma maior continuidade aqui ao assunto que a gente vai estar tratando, que seria a obesidade mental, a falta de prática e como isso consegue ser muito ruim pra gente. Consegue, assim, nesse nível, deslacerar diretamente todo o nosso progresso e ímpeto que a gente vai tendo pra gente conseguir desenvolver habilidades melhores. Neste quesito, eu quero falar na linha de progresso que se segue para tu ter um desenvolvimento de certas habilidades, seja ela no quesito intelectual, habilidades cognitivas, por exemplo, mas também pode ser para outros objetivos, como por exemplo objetivo financeiro, marketing e tal, no próprio trabalho, ou até mesmo na escola, seja qual objetivo for o teu. O que acontece é que essa linha de progresso e desenvolvimento, ela vai acabar sendo impactada de uma maneira e forma muito negativa daquilo que a gente pretende e quer, ou seja, daquilo que está na nossa previsão de expectativa, que é justamente se tornar algo melhor, ou ter algo melhor. Durante esse vídeo aqui, o diálogo que eu vou estar abordando esse assunto, fazendo a construção de cada conhecimento,
Eu vou estar fazendo uma realização de 4 divisões e aspectos e espectros aqui que a gente pode estar tratando. O primeiro vai ser entendendo o que significa a obesidade mental, as suas causas e efeitos que acontecem no cérebro e como a gente pode evitar. E o segundo tema vai estar sendo diretamente abordando um pouco mais sobre a prática e como ela consegue solucionar esse nosso problema, ou pelo menos tentar solucioná-lo. E o terceiro é os cuidados que a gente deve tomar, que na verdade são até bem óbvios para não ter esse problema com obesidade mental. A quarta parte dele vai estar sendo dedicado ao trabalho com diligência e estratégia e outros planejamentos afim que podem ajudar a gente no progresso. E a gente tem que se lembrar sempre que não se trata sobre quantidade, mas sim sobre qualidade. Isso não vai se aplicar diretamente a todos os casos, vão ter alguns específicos que a quantidade ela vai ser levada um pouco mais em consideração, mas a qualidade jamais deve ser retirada da equação e conta. Levando muito em consideração o seu objetivo para atingir tal meta. Às vezes tu vai precisar muito mais de quantidade e volume para você conseguir obter aquilo que tu quer. Mas isso não desqualifica de maneira alguma a qualidade, já que é ela que vai dar certa consistência, aquela solidez no progresso, que seria quando tu tá fazendo aquilo, certo? Então, a primeira prática e medida de ação efetiva que deveremos tomar a respeito da obesidade mental, que a gente haveria discutido ela aqui um pouco já, em síntese, deveríamos despejar com máxima vontade e concentração possível, tentando manter a máxima concentração em tudo que nós estamos fazendo agora. Inclusive vai dar abertura para a gente falar sobre algumas práticas que a gente consegue fazer a respeito da concentração em si e nas próprias realizações das atividades. Mas que, claro, cada atividade é inerentemente diferente uma das outras. Algumas requerem muito mais esforço e disciplinas para serem realizadas, já outras não dependem tanto disso. Por isso que a gente tem que sempre se lembrar sobre isso. E por isso que cada atividade tem o seu foco e a sua concentração diferente. Eu estarei dando introdução finalmente ao assunto da obesidade mental que a gente está tratando neste quadro de vídeo. Então a gente vai partir do ponto zero e a gente vai passar por várias progressões. Também eu vou fazer certos encaixes de detalhes e abras de entre parênteses, por assim que eu posso dizer. Esse daqui meio que vai estar sendo adicionando algum detalhe, um acréscimo que eu queria falar em certo assunto, só que eu estava falando sobre outra coisa, sabe? Então a gente vai seguir uma linha de narrativa e eu posso adicionar alguns parênteses às vezes. E como esse vídeo aqui ele foi trabalhado em alguns dias diferentes, eu provavelmente e consideravelmente vou aparecer em alguns cenários diferentes, mas não vai ter problema que ainda vai estar sendo dito o conteúdo que eu queria falar e sem nenhum problema, por assim dizer. A obesidade mental em síntese e bem resumida até, ou pelo menos aquilo que a gente consegue chegar no ponto mais direto sobre ela, é o seguinte: imagine como se você tivesse vários conteúdos, pode ser de vídeo, acesso ao YouTube, o celular, por exemplo, é algum deles, mas tudo aquilo que retém conteúdo e informações que faça com que o teu cérebro processe ele e comece a trabalhar com isso. E entre aspas aqui, trabalhe de modo passivo, ou seja, ele vai trabalhar, por causa que ele não vai estar realmente com um esforço tão ativo e concentrado para saber, meu Deus, o que eu estou fazendo no aqui e no agora, por exemplo, não vai ter considerações disso, sabe? Então, basicamente o que acontece é que a gente tem esses dois negócios, as informações e os conteúdos e grande quantidade deles, referente aos conteúdos, e também uma grande quantidade de tempo monstruosa dedicado a essas coisas, essas atividades bem passivas. Mas o que acontece é basicamente, você passa muito tempo consumindo vários conteúdos, certo? De informações, e eles vão sendo processados aqui na sua mente. Mas, pelo visto, o que acontece é que você fica muito tempo aparente consumindo aquelas coisas, gastando muita quantidade de tempo. E você acaba meio que causando uma overdose mental. E seria referente a um puta inchaço na sua cabeça por ficar muitas quantidades de tempo consumindo muitos conteúdos. Isso vai sobrecarregar vários fatores do teu cérebro, como o próprio processamento e funcionamento dele. E basicamente o que acontece também é que você não acaba colocando nada do que você aprendeu durante aquele período de espaço-tempo
E você não acaba construindo novas conexões de rede neurais no seu cérebro, que faz com que tenha um ligamento e traduza melhor aquele conhecimento em informações que estão diante ali da sua frente. Através desse encaixe da síntese geral um pouco resumida sobre a obesidade mental, e claro que tem muitas outras informações, a gente consegue abrir várias lacunas para falar sobre esse assunto, principalmente sobre a prática e a covardia de você não querer fazer aquilo que precisa ser feito, ou somente aquele conhecimento que detém muito de um aprimoramento para que ele consiga usufruir em sua potencialidade máxima, sabe? Se você quiser muito aquela habilidade, por exemplo, de sedução, conversação e persuasão, com diálogo com as outras pessoas, você vai ter que se tornar uma pessoa que chegar e falar mais com os indivíduos. Encarar as pessoas de frente a frente, olhando no seu olho. E com isso você vai ter todo um sistema de linguagem corporal. Mantenha a postura firme, fala com um tom de voz que está de acordo com a situação. Às vezes tu fala um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Eu falei um pouco disso até no vídeo anterior que eu havia gravado. E também eu expliquei um pouco mais melhor anteriormente na introdução deste vídeo que a gente está assistindo agora, certo? E agora, mediante de todas as coisas que eu já expliquei, a gente vai entrar em algumas dessas lacunas e coisas que a gente consegue fazer. Principalmente a respeito da prática e da gestão de tempo, que vão ser uns temas muito explorados aqui no canal que eu vou querer fazer, já que a gente vai precisar de muita ação e não somente da teoria em si. Vamos falar sobre foco, concentração, organização de tempo, gestão, programação, mas basicamente o nosso foco também maior aqui é sobre a gente conseguir ter essa ação, sabe, de realmente fazer as coisas, mas para isso a gente vai ter que superar uma subsequência de barreiras que estão ali impedindo, sabe, a gente mesmo, da nossa mente, os nossos medos, que não consegue lidar muito bem consigo mesmo em seu interior. Então a gente vai, tá falando sobre várias coisas relacionadas a isso. Dado isso, vamos para algumas outras abordagens de alguns assuntos que são referentes a esse conteúdo principal, que é a obesidade mental. Esses conjuntos, obviamente, são de conhecimentos que estão relacionados alguns com os outros, sabe? Que falam sobre também algum tópico específico, mas que se relaciona com a obesidade mental em si. Então, vamos lá. Isso também vai me ajudar a falar um pouco mais sobre a concentração e a dificuldade que temos nela, não somente pela nossa atualidade hoje em dia aqui, da decorrência volumosa de estímulos exteriores que a gente sofre todo santo dia, vindo da internet e tal. Isso faz até que nossa concentração fique dividida em várias coisas diferentes. Isso talvez deliberado pelo nível de preocupação que você tem com um monte de responsabilidades que tu pode ter no teu dia, trabalho, escola, amigos, vida social. Então a gente pode ter até uma série de fatores em conjunto que causam pressão sobre a gente, que faz com que isso se torne mais difícil de se realizar. Por isso devemos aprender a ficar concentrados mesmo estando sobre alguma pressão e desconforto. Por isso a gente precisa consequentemente praticar essa habilidade repetidas vezes. E que claramente a gente precisa usar uma metodologia diferente para cada treino. Além do mais, se tu repete só a mesma coisa, tu vai acabar tendo os mesmos resultados. Então a gente vê aqui que não somente consistência importa. Tu pode dar consistência para o seu treino ou para aquilo que tu faz, mas se você não desafia a chegar e fazer coisas diferentes para obter um resultado diferente, consequentemente, tudo aquilo que você faz e que você se desempenha até com corpo e alma, vontade, seja o que lá for, pode apenas gerar os mesmos resultados, não atingindo aquele nível que tu queria, que está um pouco mais acima comparado ao que você está aqui agora, tá ligado? Então por isso que a gente dá abertura para alguns exercícios que eu posso estar passando para vocês que podem te ajudar nessa concentração. Mas antes eu vou estar falando um pouco a respeito também da própria prática em si. E essa vai estar sendo referencial ao puta conhecimento que eu vou estar passando para vocês. Que esse seria o conhecimento, a prática e não somente as informações. Porque a gente consegue observar que as informações e os dados eles podem estar ali em acúmulo, mas talvez eles não estejam interligados. E aproveitando muito dessa passada, eu vou fazer bastante acréscimo de alguns materiais até que eu fiz edições em outros vídeos para estar ajudando melhor nessa construção e concretização do conhecimento, para que haja lucidez sobre a nossa mente, que seria por fim o sentido nas coisas, a conexão,
e principalmente como as coisas funcionam, 3 pilares um pouco básicos, e claramente que existem mais. Mas isso vai estar dando entrada a muitos assuntos e eu vou estar mostrando eles aqui para vocês. Outra coisa também da prática de evitar a obesidade mental é que muitas pessoas elas têm ideias geniais, porém elas às vezes não têm os meios necessários ou talvez estejam faltando muitas coisas ali para ela para fazer com que aquilo realmente aconteça e seja realizável. Você pode ter uma puta ideia sobre negócio, investimentos e economia, mas talvez você não tenha dinheiro ou você está com medo de usar o seu dinheiro e perder ele. A outra coisa explícita aqui desses erros, não foque somente em uma coisa só. Você precisa fazer certas atividades diferentes para que tenha um resultado como um todo, que abranja todas aquelas atividades que você já tem feito. Tu não pode só ficar lendo o livro e não ir praticar, não ir tomar nenhuma ação. Pega esse livro aqui maravilhoso e fica lá lendo ele, e aí tu vai obtendo até o conhecimento e tal, mas você chega no final do dia ou até mesmo passa os dias e você não faz nada. Por exemplo, tenha a humildade de escutar aquele que sabe e deseja lhe aconselhar. Sem conhecimento não se pode viver, ou se tem sabedoria própria ou se toma emprestada. Mas aí você chega lá nas pessoas até um pouco que são mais velhas com você e você simplesmente é ignorante com todos à sua volta. Talvez você ainda não tenha desenvolvido a prudência necessária até mesmo. Ou você simplesmente acaba agindo como o mesmo. Ou até desse daqui também. Enfim, são diversas habilidades, mas tu não pode só ficar fazendo uma coisa só. Por exemplo, eu botei aqui como exemplo a leitura. Tu pode ler, por exemplo, um pouquinho, 2 horas no máximo aí, mas separe, por exemplo, várias áreas daquilo que tu tá trabalhando para tu ir trabalhar várias coisas diferentes, sabe? Não focando somente em uma coisa. Senão tu se desgasta demais naquilo. Tu acaba meio que usando toda a sua energia que tu tem do dia em somente uma coisa, sendo que são várias coisas até diferentes, como por exemplo, estudar, ler, fazer exercícios físicos. Pode ler, por exemplo, um pouquinho, 2 horas no máximo aí, mas separe, por exemplo, várias áreas daquilo que tu tá trabalhando para tu ir trabalhar várias coisas diferentes, sabe? Não focando somente em uma coisa. Senão tu se desgasta demais naquilo. Tu acaba meio que usando toda a sua energia que tu tem do dia em somente uma coisa, sendo que são várias coisas até diferentes, como por exemplo, estudar, ler, fazer exercícios físicos. Outro exemplo, as pessoas acham que talvez só para passar no Enem você só precisa estudar quando você não precisa somente estudar. Quando na verdade tu precisa aprender a inteligência e aprender a estudar, que inclusive é um livro do professor Pierluigi, que é um professor muito pica assim, eu ainda vou trazer alguns vídeos sobre ele, falando sobre ele também. E também que você precisa aprender, e também aprender um pouco sobre a sua ignorância, porque se tu não percebe ela ainda, essa coisa é muito grave e todos nós temos ela. Bem, então fica aí esses avisos e cuidado para você não ter essa obesidade mental, esse excesso extremo de informações. Podem acontecer por falha nossa em alguma atividade que a gente está fazendo, certo? E eu espero que vocês tenham gostado pelo menos dessa parte do vídeo. Vamos para as outras aí. E para deixar sintetizado isso de maneira tão clara que eu já havia falado, a gente vai pegar isso, fazer um exercício prático e até mesmo guiado sobre todo esse conjunto que a gente pegou. Então a gente vai formar toda a masterização disso em um exercício prático. E daí a gente vai fazer a transmutação do conhecimento que a gente tinha aqui, que foi basicamente toda uma estruturação de diálogo, de argumentação e discurso. E a gente vai pegar esse conhecimento e a gente vai passar ele para a prática. E simplesmente, lembra quando eu falei para vocês praticar o teu conhecimento? Seja em qualquer área que você esteja. Por exemplo, todo o conhecimento que você absorve de um livro de estratégia, você precisa usar ele quando você for formular suas estratégias do zero, certo? Mas você até mesmo pode não saber como que tu faz isso. Então, vamos lá. Seguinte, eu vou pegar como exemplo até estratégia e também um segundo na leitura de livro e foco e concentração, certo? A gente vai pegar a condensação de todo esse arquétipo teórico e formular ele em prática. E como a gente vai fazer isso? A gente precisa montar uma estratégia baseado em um objetivo que a gente quer atingir. E para isso a gente vai ter meios e ações. Então vamos forçar a nossa mente agora.
Muito bem, fecha o teu olho agora comigo e pensa só em um tabuleiro de xadrez. E se você tenta organizar as peças ou o cenário aí que você conseguir, certo? Então, se eu já mentalizei e eu estou fazendo a construção do meu imaginário, eu estou exercitando a minha mente para trabalhar com a criatividade e também com base em informações e no próprio conhecimento que eu já tenho. A forma que eu quero elaborar o conhecimento aqui é deixar ele concretizado na máxima realidade pura possível, já que o conhecimento também, ele às vezes é ancorado em fatos, porém a gente não consegue chegar a isso que fica de maneira tão subjetiva. De um exemplo que a gente consegue pegar aqui de maneira muito simples para resumir isso daqui em uma síntese master, é o seguinte: a gente já aprendeu que na escola, por parte do ensino médio, que existe a matéria chamada física, em que todos os objetos se atraem para baixo. Então, aquele conhecimento está ali de forma abstrata, mas se a gente pegasse como experiência real até, para ver como as coisas funcionariam, se eu soltasse esse livro agora, ele ia cair. E tu percebe que o conhecimento basicamente são as causas e os efeitos reais que podem também acontecer na realidade. Essa forma que eu estou falando é a concretização sobre o realismo, ou seja, as coisas vão acontecer na medida também que o tempo vai passando. Então, no momento que eu soltei, aquele conhecimento realmente está se formando e se construindo na realidade. O livro está caindo, tem uma certa aceleração e força sobre o livro, fazendo com que ele vá para baixo, puxando ele para baixo, certo? E o conhecimento ele vai se formando até ele chegar na realidade concreta que ele estava ali. Ou seja, é a potência, o poder e a realização, só que de maneira tão intrínseca e pura. Então, justamente esse exercício mental de criatividade do imaginário, eu pedi ele por causa que ele era o nosso principal meio e instrumento para a gente conseguir trabalhar com todo aquele conhecimento que estava falando. Por exemplo, se nos livros e meios estratégicos que a gente estava lendo falava para a gente ser mais observador, então a gente vai ser mais observador. E como a gente faz isso? A gente não apenas olha nitidamente para as coisas, mas a gente pega e fala: ok, estou olhando, por exemplo, este livro. Mas aí, na observação, é a gente trabalhar com os detalhes e fazer com que isso se enriqueça através do pensamento. Então eu posso dizer: pô, eu estou pegando nesse livro, na própria matéria dele agora, eu estou apertando ele e sentindo. Através da experiência, eu vou formar síntese, ciência e estudo com base nisso, sabe? E justamente aqui que tá a prática, sabe? E a gente pega então e elabora toda um abrangente desses fatores, desde a matéria, desde o conhecimento, e a gente consegue meio que ver as coisas acontecendo, sabe? Esse principal meio que a gente usou aqui é da observação, sabe? A gente fez uma experiência de observação aqui e usou como alguns exemplos, mas também pelo toque. Então a gente foi lá e realmente, sabe, pegou assim, viu a matéria do livro, a gente viu que, por exemplo, as folhas dele são flexíveis, o papel é flexível, e com base na própria experiência mesmo, a gente pode escrever isso e condensar esse conhecimento, sabe? Meio que pegar esse conhecimento e materializar ele em uma folha, assim, para ficar marcado lá. Justamente que é o toque, o ponto onde eu estava querendo chegar das coisas. Ver o conhecimento não somente como uma forma abstrata, mas ele como uma potência de ação e, sabe, realização de modo real sobre a realidade. Eu sei que algumas palavras se repetiram, mas é isso. Por exemplo, até mesmo nos truques e dinâmicas sociais sobre manipulação e persuasão, você vê a pessoa falando ali, você vê o lábio dela assim, mexendo ali, ela tem toda aquela articulação, não somente de modo físico, mas também do que ela está pensando. Ela faz o gesto com a mão, a coordenação motora dela, e ela tem que pegar um time preciso. Então, a partir desse momento, ela vai se concentrar muito nos movimentos que ela está fazendo, e também ela vai desenvolver noção de tempo, com base até mesmo no que a outra pessoa está pensando, na verdade, na maneira como ela está reagindo, né? Já que em questão de manipulação, assim, persuasão, ele precisa manipular as próprias aparências, então ele precisa fazer isso com precisão e no tempo certo também de reação, né? Então ele manipula totalmente suas expressões faciais, talvez dando um sorriso, assim, e, sabe, fazendo gesto com as mãos. Tem alguns exercícios práticos que eu também vou querer passar e atribuir para vocês, sabe? Então a gente vai começar com eles. Esse daqui são alguns exemplos análogos, certo?
mas a gente vai pegar pra gente ir praticando também eles. Então a gente vai começar com o raso, o mínimo, o difícil e eu poderia dizer que o quarto seria o extremo. No nível mais raso, a gente pegaria e ele seria com base em meio que um livro, sabe? Se tu não tem um livro, tu pega de PDF, sim. Eu só achei que esse seria a melhor maneira de a gente conseguir fazer com que isso se torne prático, sabe? Então, nesse exercício que eu quero passar aqui pra vocês, de ser um negócio prático, ele vai estar condensando o foco e a concentração, certo? Por exemplo, vamos imaginar que a gente pegou um conhecimento lá e a gente não quer ter obesidade mental. Então a gente quer também praticar, sabe? Tornar essa coisa uma realização e progresso para nossa vida. Tanto no quesito pessoal assim, quanto outras demais habilidades. Então a gente pegou lá e disse que a gente precisa ficar concentrado, né? Mas a gente não sabe como a gente faz essas coisas, sabe? E detalhe, esse é um ponto também que eu queria falar, que é o conhecimento ele sendo feito na realidade, ele está se exercitando aqui, ele está se manifestando em quesito real mesmo, sabe? Então, a gente tira de lá também técnicas onde vão seguindo uma metodologia passo a passo do que tu precisa fazer. Então, tu vai pegar o teu livro e tu vai ir lá em qualquer página e tu vai ver os parágrafos deles, as estrofes, os pontos finais. Então, se a gente é para ficar concentrado, primeiramente a gente vai começar a ativar mais o nosso cérebro, dando até certos estímulos para ele, que seria, vamos começar primeiramente respirando conscientemente. Então a gente respira de uma forma que a gente encha e solte o ar dos nossos pulmões de uma maneira que seja confortável pra gente. Então você faz e você repete isso algumas vezes. E você começa a prestar detalhes agora no parágrafo, que são as linhas que contém o livro, né? E você começa a observar as letras, as suas formas e também esses detalhes mais ricos assim que ficam como o ponto final, a vírgula, os acentos e outras coisas que separam e dão estrutura em ordem realmente pro livro. E então a gente vai fazer o seguinte: a gente já tá nesse exercício de respirar conscientemente, tenta focar o máximo aqui como se você realmente tivesse, sabe, olhando nitidamente pro livro e pro que tá dentro daqui, sabe, da realidade. Então agora eu quero que tu também use um pouco da tua imaginação e da tua mente. Ela vai ficar ainda em ativo, mas esses pensamentos ou qualquer exercício mental aqui vão ser coerentes com o presente do agora. Então a gente vai fazer o seguinte: bem, se a gente quer estruturar, se a gente quer ficar concentrado e focado, a gente também precisa dar motivos e propósitos para aquilo que a gente está fazendo, um entendimento do porquê, sabe? A gente faz até uma crítica e um questionamento a respeito disso. Bem, se eu quero ficar concentrado, por que eu quero ficar concentrado? Como isso pode me beneficiar? Bem, a gente já tem comprovado pela ciência que a leitura de livros traz benefícios para você, como até aumento da capacidade da massa cefálica, assim, que se aumenta, tanto da tua inteligência que tu pode ficar, um agregamento de mais conhecimento e provavelmente tentar pensar um pouco fora da caixa. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo porque tu realmente precisa se esforçar para pensar bem fora da caixa. Mas o objetivo é fazer com que a gente fique cada vez mais ativo e coerente. Então a gente vai pegar a primeira parágrafo aqui do livro e a gente vai começar a ler ele um pouco em voz alta. E a gente vai tentar captar e notar tudo do que está escrito no livro. No meu, ou pelo menos no meu parágrafo, vai ser assim. Eu vou usar um pouco da minha imaginação agora. Quer dizer, eu não estou lendo parágrafo agora. A gente vai usar um pouco da imaginação para meio que numerar os parágrafos, certo? Então tem o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto. Tu usa a sua imaginação para tentar deixar um número ou qualquer coisa que consiga ter ordem sobre esses parágrafos. De cima para baixo ou de baixo para cima, você que organiza aí. Então você vai estar tentando utilizar a tua imaginação, ou seja, você vai imaginar uma estrutura que consiga, tipo, dar ordem para aqueles parágrafos, sabe? Você até pode pegar assim e exercitar mais sua criatividade. Se fechou o olho agora, tu imagina, tá? Tem os 4 parágrafos da linha aqui, né? E aí eu vou pegar, tá? Eu vou botar 1, 2, 3 e 4, sabe? Então eu vou numerar eles para ficar até de maneira organizada os parágrafos que eu tô lendo. Então eu vou começar a ler. Nesse ser não
a ordem que não seja a mais adequada para a finalidade a que se destina. Opa, peraí. Respira com sentimento a cada parágrafo e tu toca no livro, respira conscientemente, aperta ele um pouco mais firme e tenta se condicionar ao máximo pro que tu tá fazendo, certo? Deixa seus estímulos físicos, sua sensação e até suas emoções. Além do mais, só um adendo aqui e abrir um pouco de parênteses no que eu já tava falando, certo? Aqui, a gente tá querendo até enriquecer um pouco a nossa motivação e também o nosso propósito da gente estar fazendo essas atitudes, né? E que inclusive isso é muito importante para quando tu for colocar qualquer coisa que tu aprenda em prática, certo? Se tu quer aprender sobre esportes, tu precisa definir, ter um objetivo, um propósito bem definido, que seria, eu acho que a primeira lei, eu não vou saber o número, mas é alguma lei das 16 leis do sucesso, certo? Que o autor eu havia me esquecido agora. Mas é de um livro muito bom, inclusive, tem um propósito bem definido. Então a gente vai estar com uma missão, a gente vai estar com um porquê. Ei, peraí, eu tô lendo esse livro agora para eu me tornar alguém muito mais melhor, certo? Então eu vou pegar este livro e eu vou ler, mas eu vou ler com atenção e com técnica. Ou seja, o que eu tô fazendo aqui agora é, eu vou ler a primeira parágrafo, nesse ser, não a ordem que não seja a mais adequada para a finalidade a que se destina. Respirei conscientemente, aí eu falei, bem, eu já li o primeiro parágrafo, então finalizei. E o que eu entendi desse primeiro parágrafo até o ponto final dele? Nesse ser, não há ordem. Peraí, nesse ser que é alguma pessoa, não há ordem, ou seja, entre o caos e a ordem. Então, ele está se referindo que nesse ser não existe nenhuma ordem, até mesmo organização assim que ele possa ter como base, certo? Que não seja mais adequada para a finalidade a que se destina. Nesse ser aqui, ele está se referindo a alguém que está sem ordem e sem organização e está sem algo adequado, algo que encaixe também, sabe? Para a finalidade e para o curso dele. Então a gente tem um progresso e um meio para atingir certa finalidade, mas não tem ordem adequada nenhuma para a gente usar como base para atingir essa finalidade. E aqui dá o ponto final, então ele fecha esse negócio e vai continuando. Convenhamos, sem um ser dotado de razão e vontade, e assim você vai indo. Veja, o problema do analfabetismo funcional é muito sério, é calamitoso, gente, eu não estou brincando. Então o que a gente pegou? Porra, eu mantive o foco, a concentração e eu estava entendendo o que eu estava fazendo, certo? E a partir disso tu vai fazendo, bem, eu estava lendo sobre uma leitura de conhecimento, então eu vou pegar e anotar essa partezinha, eu vou anotar também o que eu entendi sobre o que eu captei e observei. Aí você bota lá justamente as ações práticas daquilo, você ancora o teu conhecimento em algo que já que é prático, com ações realmente que tu fez. E assim tu pode botar um aprimoramento, tu pode pensar, porra, se eu já pensei, ou se eu já observei, usei o meu imaginário até para me concentrar minha mente, para me ajudar, quais outros elementos da realidade eu consigo, sabe, construir e fazer com que me ajude melhor na minha concentração, sabe? Muito mais, se só esse nível que tá de informação, ele tá aceitável, tipo, eu consigo pensar algo além daquilo que, tipo, eu já planejei até, sabe? Ou do nível de informações que eu tô conseguindo conter agora. Então a gente vai tentando pensar até fora da caixa, sabe? Sobre aquilo que de fato até a gente se sobre aquilo que de fato que a gente já aprendeu, né? Eu gaguejei aqui um pouco. E a gente vai tentando sair fora da caixa e isso serve como um desafio. Ou seja, quando temos evolução, quando temos conhecimento prático e puta que pariu, uma vasticidade. E o melhor, tudo isso a gente pode enriquecer aqui no nosso imaginário. E por isso que eu justamente passo esse exercício prático, mas você pode exercitar sua criatividade e botar a organização e ordem que tu quiser. Ou seja, ele é livre e infinito a partir da tua própria personalização e modelo, que é aquilo que convém, sabe? Se adequa melhor e tem melhores organizações para você mesmo, sabe? A maneira como tu se organiza, não, pra mim isso daqui tá fazendo sentido até. É claro que tu tem que pegar esse negócio que faz sentido e se comparar na realidade, sabe? Aí a gente depende, sabe? A gente entra em alguns âmbitos, espectros assim de organização, sabe? Mas é isso.
Visto que isso também é a princípio de si mesmo, do porquê, e também que cria um senso de uniformidade com a realidade, a pessoa envolvida ali, seus propósitos e finalidades. Ou seja, a gente começa a entender o porquê dessas coisas. Essas coisas se baseiam também a princípio de si mesmo e também em relação e a respeito das outras coisas que estão envolvidas ali. E essas coisas são justamente a realidade, as ações, os sujeitos. Então isso envolve uma série de conjuntos que equivalem a um valor muito mais maior do que aquilo que eu já falei, sobre os fatores e os fenômenos que estão acontecendo mediante da realidade. A gente consegue entender as suas ações reais sobre o que está acontecendo ali. Nessa leitura de entendimento, a gente envolve uma tentativa de repetir as mesmas ações causais e efetivas sobre o que aconteceu. Como assim? Isso funciona da seguinte forma: a gente observa algo acontecendo e a gente tenta explicar aquele algo com base em uma observação. A gente vai tentar replicar aquele conhecimento sobre tudo que estava acontecendo ali, escrito em algum papel, certo? Essa vai ser a forma que a gente vai anotar nossas observações e vai tentar construir o conhecimento. Por exemplo, a gente vê lá uma maçã caindo da árvore, a gente observa aquele fenômeno e pergunta por que a maçã está sendo puxada para baixo? E a gente faz essa observação para entender as causas daquilo. E assim também a gente consegue ter um panorama maior assim, de extensão do conhecimento, certo? Muito bem, eu tô aqui sentado no chão, eu já tive que mudar de vários cenários, porque eu já gravei... Eu tô gravando esse vídeo em diferentes dias, por causa que eu tô um pouco ocupado assim com a rotina e tal, né? Bem, eu tô sentado aqui no chão agora, na verdade no tapete, e esse segundo exercício, que seria um médio até, ele é um exercício também para concentração e foco, mas também para a gente conseguir justamente praticar o nosso conhecimento. Então, bem, eu peguei um análogo bastante interessante. Bem, eu fiz uma ideia aqui agora para justamente esse vídeo. Eu quero atribuir mais algumas coisas e algumas lições de casa e também atividades que a gente pode estar conseguindo ter para melhorar até um pouco a nossa concentração. Então, eu peguei de base aqui aquela coisa que eu já teria falado um pouco antes, quando eu estava explicando sobre o livro e tentando dar alguns exemplos sobre o conhecimento prático, sabe? Aquele que a gente consegue exercitar e ver a construção desse conhecimento em potência de realidade, sabe? Potência as possibilidades ali de ação e tal. Transformação também. Então, a partir disso eu tirei um pouco dessa ideia e eu vou passar alguns exercícios até para você sobre foco e concentração e principalmente para tu melhorar a tua mente e tu se organiza e tu mantenha a ordem um pouco na sua vida. Então, esse exercício que eu quero passar para vocês, obviamente, é a meditação. A meditação é um pouco mais difícil, eu acho, até que a leitura de livro, embora a leitura de livro tenha bastante quantidades assim de informação e tal. Talvez eu, por mim, considero um pouquinho mais difícil a meditação. Embora tu fique calmo, não normalmente você vai se livrar dos teus pensamentos. Bem, eu acho que todo mundo já sabe como funciona a meditação. Ela não somente pode fazer em postura de lótus ou sentado, mas tu pega em alguma postura que seja confortável para você. Mas não aquela que tu durma, sabe? Tu vai realmente se concentrar. E é interessante agora que a meditação não seria um estado onde você senta e fica... não, ela também seria um estado para quando você tiver com algum desconforto, você literalmente dizer sim a tudo que você está sentindo. Então, para esse negócio aqui ficar um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador, a gente vai pegar algum problema nosso que a gente não está resolvendo e a gente vai lembrar dele, ou talvez até mesmo das situações que a gente teve sobre esse desconforto, sabe? Como a gente se sentiu. E a gente vai tentar lembrar disso, mas calma. Existe uma coisa que o Joe Dispenza, que é o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, você basicamente fica repetindo muito dos seus padrões e comportamentos e basicamente a gente fica tendo alguns ensaios mentais e a gente fica revivenciando essas coisas. Dando uma maior continuidade, eu peço desculpa por algumas interrupções. A gente basicamente também pode tentar mesclar nossas sensações, emoções e sentimentos nas próprias atitudes que a gente está tendo com agora, sabe? Basicamente é isso, gente. A gente também tenta ancorar um pouco das nossas emoções a partir do momento em que a gente
tá com aquela informação, a gente sente alguma informação de modo muito forte, a gente ancora de modo inconsciente as nossas emoções a esse algo, sabe? Você mentaliza ela e vê o final do teu objetivo, mas tu vê aquilo que tu quer se tornar, sabe? Quer dizer, seria isso, o resultado dos seus objetivos, tu mentaliza bastante, sim, tu tenta sentir ao máximo. E aí depois você pega alguma coisa que você esteja fazendo, sabe? Tipo, as ações necessárias. Por exemplo, você queria correr. Aí você corre, tu vê o progresso, sente bem consigo mesmo, tem essa sensação. E você começa, sei lá, mano, fazer toda uma construção de imaginação pra te deixar naquele estado de novo, sabe? Você meio que ancora suas emoções com aquelas ações que estavam acontecendo ali durante aquele momento, né? Que tava acontecendo as coisas. Então, basicamente o ensaio mental é quando a gente imagina e a gente tenta fazer até certas previsões, a gente imagina como seria as coisas acontecendo, sabe? Por exemplo, imagina alguém pegando uma bola de beisebol e jogando ela pra cima, sabe? Aí tu vê lá o jogador de beisebol jogando ela pra cima no teu imaginário e tu vai construindo esse ensaio mental, sabe? E ele ajuda mesmo, sendo que dependendo do que tu imagina, por exemplo, se tu quer treinar certa habilidade física de destreza física, você pode se imaginar realizando todos aqueles movimentos. Então, tipo, imagina que tu é um jogador de basquete que quer treinar basquete, literalmente. Então, você se imagina com a bola e você quer treinar os arremessos. Então, você imagina a primeira bola, dá forma a ela, dá os seus detalhes e tal. E você se imagina segurando essa bola de basquete, você imagina tu projeta todo o trajeto, assim, tu traça linhas, medidas e tudo que for, sabe? Vai exercitar. E você imagina você jogando ela lá, você imagina a força que tu vai estar colocando. E basicamente você pega no teu imaginário e você começa a enriquecer ele com elementos e fatores que existem na vida real. Tipo, tenta sentir um pouco da força, sabe? De você jogando assim com o braço, até faz mesmo com o braço para tentar simular essa sensação. Ou você pega a bola de basquete mesmo no modo real, você segura ela e você imagina assim, sabe? E a partir dessa criatividade você vai ensaiando como você vai fazer cada movimento, cada detalhe. E você mentaliza isso na tua mente e você vai para a vida real, claramente. Mas uma coisa que eu quero que você preste bem atenção é que meio que você tente usar até metade do que você tá vendo e metade no seu imaginário. Tipo, metade do que eu tô vendo vai ser aqui no materialismo até um puro, mas eu vou tentar meio que projetar um pouco daquela imaginação dentro desse materialismo, sabe? Enriquece, pegue todos os elementos do teu imaginário e tenta enriquecer em repetição, tipo, dos próprios movimentos, daquilo que tu projetou, sabe? Então, basicamente, agora a gente também inicia a prática de concentração. E uma das coisas que tu pode estar me perguntando é por que eu foquei tanto nesse negócio da concentração. O negócio é muito simples, aliás. Tudo aquilo que tu for colocar em prática, tu precisa fazer com uma estratégia, com uma consistência e com um desafio. Ou seja, tu precisa manter bastante sua concentração para realizar todos os detalhes no progresso e no meio daquilo que tu tá fazendo, né? Se tu vai, por exemplo, estudar, mas quando tu tá estudando, você sai para beber água, você pega o celular para alguma distração ou ver notificações de certas coisas. Também pouco das nossas ações que vão definir justamente o resultado que a gente vai obter, mas não somente os detalhes da nossa ação, mas também toda essa largura de espaço-tempo desde o seu começo e até o seu fim, que é a tua finalidade. Houve uma estrutura de progresso, de mentalização e de pensamento, sabe? E se eles não forem ordenados, esses pensamentos, forem tudo bagunçado, até mesmo quando tu estiver realizando aquilo, tu pode até certamente chegar no seu objetivo, talvez em quesito físico, mas a tua mente, ela precisa ter o ganho de resistência mental e todo esse progresso que tu consegue fazer justamente com o teu mindset a partir do momento onde tu começa a regular mais o teu pensamento e a sua consciência e você faz essa expansão justamente por causa que a estrutura dos seus pensamentos, toda essa montagem que a gente teve da nossa mente, do nosso corpo para a gente fazer certa coisa, porque a gente trabalha justamente com esses dois, ambos ficarem em um dinamismo onde essas duas dimensões e realidades elas conseguiram se combinar juntas para conseguir fazer um trabalho
muito bem complexo, estruturado e que seja equivalente ao resultado que a gente quer, sabe? Bom, eu posso pegar um exemplo. Se eu quero escrever, bem, vai ter o processo do poema que eu quero escrever, mas a minha mente vai estar concentrada, focado no aqui e agora. Cada movimento e realização do teu detalhe, ele vai ser construído, sabe? Você vai estar respirando de forma consciente. Eu estou aqui no agora, focando em todos os meus objetivos. Sei o propósito, a motivação que eu estou justamente realizando. Eu estou exercendo nesse momento agora. Sei que isso vai me melhorar e por isso eu continuo. E o simples resultado está na minha frente. A demonstração desse fato de que eu estou melhorando, de que está havendo progresso, está em minha frente. Então eu vou mudar porque eu sou melhor e porque eu sou capaz disso. Então você faz uma puta de uma autoafirmação e você realmente está botando em prática. Então você fecha, segura firme e tu meio que se concentra bastante nesse sentimento. E nesse momento até que tu se sente bem realizando esse progresso, tu vendo que você tá por dentro das coisas, dando alma realmente para tu chegar no seu objetivo, você sente esse sentimento, essa sensação e você mentaliza ela e vê o final do teu objetivo, mas tu vê aquilo que tu quer se tornar, sabe? Quer dizer, seria isso, o resultado dos seus objetivos. Então vamos fazer um pouco de meditação aqui também. Então a gente se concentra bastante na nossa respiração. Isso também treina muito a sua disciplina e a tua concentração. Tudo isso que eu disse agora, foi mal. Isso tem que ser muito bem construído e leva tempo, certo? Então a gente vai ter que ter bastante paciência com a gente mesmo. Então vamos tentar concentrar aqui agora um pouco. E bem, gente, eu acho que até para ficar um pouco mais difícil e desafiador, a gente pode tentar lembrar de alguma questão que talvez esteja um pouco mal resolvida com a gente e a gente traz ela pra cá, a gente traz até como a gente trouxe, a gente traz ela pra cá agora e a gente tenta se imaginar e ver como que a gente estava lidando com aquela situação. Então a gente busca também nas nossas memórias, a gente lembra que a gente está na meditação, a gente está na concentração e então a gente tenta arquetipar essa experiência de novo, a gente vai modulando e reinterpretando, ressignificando todas as coisas que estavam ali. Tá, eu senti dor, mas por quê, sabe? Então, nesse momento que eu tô exercendo essa prática de meditação, eu tô enfrentando um problema meu, então eu tô justamente entrando no conflito para buscar o crescimento e não o equilíbrio, certo? Então, eu tô aqui respirando conscientemente, eu tô com a consciência, mas eu não tô com a autoconsciência, eu ainda não tô sabendo, talvez, direito por que isso me aconteceu, quais são as causas e o porquê, né, de ter ficado tanto assim. Então a gente vai descobrindo as fontes de tudo, sabe, de onde estão vindo a causa das nossas dores. Respire fundo e inspire. E, bem, é engraçado até por causa que, a gente saiu de concentração e a gente passou por vários temas, assim, sabe, da psique humana e tal. E deixem no comentário se vocês estão gostando desse novo modelo até de vídeo que tá passando sobre vários assuntos e várias abordagens, né? E eu espero que vocês estejam gostando. Então a gente vai pro nosso terceiro exercício aqui, que pode tá sendo um pouco mais difícil, sabe? Vamos lá. Bem, gente, a gente chegou aqui no terceiro nível, que é um nível mais difícil e que ele vai mexer um pouco com o teu foco, o teu controle, tanto físico e emocional, e também com a tua persistência, já que ele vai ser mais atrelado à dificuldade de desconforto. Bem, eu tô justamente aumentando o nível da dificuldade para proporcionar um grau maior de desconforto, por causa que é o seguinte: como eu sei que também a gente consegue se concentrar até nas atividades, vão ter dias que a gente vai estar com algum desconforto, algum problema que isso vai afetar o nosso grau de concentração, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente meio que pode treinar e calejar a nossa mente, quanto treinar também a nossa saúde, deixar ela boa a partir desse exercício. E a gente vai fazer o seguinte: bem, a partir dos exercícios físicos, a gente consegue se conectar de uma maneira muito mais fácil à dor e ao desconforto. Então o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte: se a gente quer fazer a realização de algum desafio até que seja desconfortável pra gente e que
também esteja acessível para a gente treinar o nosso foco, concentração, a gente meio que simula uma situação de desconforto em que treina e caleja a nossa mente. Isso também constrói um pouco da nossa disciplina. E como que a gente vai construir? A gente vai fazer a realização do exercício, certo? Que seria o físico. Eu tô aqui mais ou menos com a flexão. Então a gente vai fazer mais ou menos a realização do exercício físico e juntamente com isso a gente vai concentrar nossa mente em realizar esse exercício, que seria no caso o processo e o meio dele, de maneira focada e concentrada. A gente vai respirar conscientemente. Então justamente a cada flexão que tu fizer, você não vai fazer ela de maneira rápida, mas você vai fazer ela de maneira um pouco lenta, mas não é para ser uma lesma. Todo mundo sabe, acho que como é que faz flexão, né? Seus braços não podem estar tão longe, nem pro lado, nem tanto pra frente, mas eles têm que estar meio que abaixo assim e alinhado com o teu ombro. E também a nossa posição da nossa coluna, ela tem que ficar reta o suficiente para fazer meio que fique com uma prancha, sabe? Não deixa o pescoço muito para baixo, nem muito para cima. Deixa ele aqui, junto um pouco com o ombro, né? E ela esteja um pouco abaixo assim, as suas mãos estejam um pouco abaixo do teu ombro. Então você ativa a tua lombar. E mano, foi de repertório incrível como vocês conseguem ver de que a gente consegue treinar a nossa mente, o nosso foco, a nossa disciplina, manter a nossa saúde em dia, por estar realizando uma atividade física. Então a gente consegue, por exemplo, se a gente ter consciência disso e realmente ir lá e fazer esse negócio como os exercícios que eu te passei, como esse daqui também que foi do agachamento agora há pouco que a gente fez, que foi basicamente segurar e fazer a concentração, estruturar uma base firme e suficiente e conseguindo ter muitos benefícios com todos esses exercícios que eu te passei. Claro, se tu agir e pensar de acordo também com isso, sabe? Não seria somente você ir fazendo as flexões e tal. Então por aqui a gente acaba até esse repertório de concentração e foco, que são esses 3 exercícios, na verdade esses 4 que eu passei para você, certo? Que seria a leitura de livro, a meditação, o exercício físico ele pode ser qualquer um que você queira, certo? E também aquele agachamento que é um exercício de foco, de concentração, certo? Eu tinha pegado aquele dali de uma arte marcial que eu treino frequentemente e geralmente nessas artes marciais eles fazem essa coisa de concentração mesmo estando sobre algum desconforto, alguma pressão, assim, sabe? Então, esse jeito que eles se atentam a se disciplinar também. Pelo menos esse é um método que eles utilizam e eu quis estar aqui compartilhando um pouco com vocês, né? Eu espero que vocês realmente tenham gostado disso daqui, gente. Manter a gente sustentado ali. Então, a gente faz essa concentração mental e física também. Então, a gente acaba meio que... Bem, agora a gente também vai dar um pouco mais de continuidade aos quarta parte ou a quinta parte mais ou menos do vídeo, que eu falei que eu ia falar sobre algumas coisas que também que a gente pode tomar de atitude para não estar fazendo a overdose mental e se enchendo de conhecimento, assim. Quer dizer, se enchendo de conhecimento não, de acúmulo de informações e dados e qualquer outras coisas. E abrindo parêntese aqui na linha que a gente estava vindo de raciocínio, que eu estava conversando um pouco com vocês, a gente entra nesse parênteses aqui, que eu quero me referir um pouco daquela parte anteriormente que eu estava explicando sobre o foco e a concentração. Eu recomendaria para vocês que vocês fizessem principalmente a parte da leitura, tanto da aumentar sua concentração e foco. E mano, foi de repertório incrível como vocês conseguem ver de que a gente consegue treinar a nossa mente, o nosso foco, a nossa disciplina, manter a nossa saúde em dia, por estar realizando uma atividade física. Então a gente consegue, por exemplo, se a gente ter consciência disso e realmente ir lá e fazer esse negócio como os exercícios que eu te passei,
como esse daqui também, que foi do agachamento agora há pouco que a gente... Estruturar uma base com uma postura firme e sólida e juntamente consistente, que consiga manter a gente sustentado ali. Então a gente faz essa concentração mental e física também. Então a gente acaba meio que conseguindo ter muitos benefícios com todos esses exercícios que eu te passei. Claro, se tu agir e pensar de acordo também com isso, sabe? Não seria somente você ir fazendo as flexões e tal. Então por aqui a gente acaba até esse repertório de concentração e foco, que são esses 3 exercícios, na verdade esses 4 que eu passei para você, certo? Que seria a leitura de livro, a meditação, o exercício físico, ele pode ser qualquer um que você queira, certo? E também aquele agachamento, que é um exercício de foco, de concentração, certo? Eu tinha pegado aquele dali de uma arte marcial que eu treino frequentemente, e geralmente nessas artes marciais eles fazem essa coisa de concentração, mesmo estando sobre algum desconforto, alguma pressão, assim, sabe? Então esse jeito que eles se atentam a se disciplinar também. Pelo menos esse é um método que eles utilizam, e eu quis estar aqui compartilhando um pouco com vocês, né? Eu espero que vocês realmente tenham gostado disso daqui, gente. Agora a gente também vai dar um pouco mais de continuidade aos 4ª parte ou a 5ª parte mais ou menos do vídeo, que eu falei que eu ia falar sobre algumas coisas que a gente pode tomar de atitude para não estar fazendo a overdose mental e se enchendo de conhecimento, assim. Quer dizer, se enchendo de conhecimento não, de acúmulo de informações e dados e qualquer outras coisas. E abrindo parêntese aqui na linha em que a gente estava vindo de raciocínio, que eu estava conversando um pouco com vocês, a gente entra nesse parênteses aqui, que eu quero me referir um pouco daquela parte anteriormente que eu estava explicando sobre o foco e concentração. Eu recomendaria para vocês que vocês fizessem principalmente a parte da leitura, tanto da aumentar sua concentração e foco, a absorção de novas palavras e um conjunto riquíssimo para o teu vocabulário, que expande os horizontes também do teu mundo. Se tu parar para pensar um pouco bem, os limites do teu mundo também são do teu vocabulário, por causa que é a partir dele que você se expressa, define sobre alguns fenômenos da vida que tu vê através dos teus olhos, da tua percepção e perspectiva daquilo que tu tem. E a partir do teu vocabulário também, isso define a maneira como você escreve e a maneira como você estrutura suas ideias. Porque tu precisa saber ler e tu precisa saber escrever. Escrever algo com começo, meio e fim, ponto, vírgula, separação de cada tema e abordagem ali no teu texto. Além do mais, a escrita e o teu vocabulário, eles dizem muito a respeito dos teus pensamentos, a forma como você se organiza e tem as suas ideias, ou como você faz um argumento e um discurso, certo, gente? Então, isso é extremamente importante, certo? Leiam muito livro, principalmente até mesmo de ficção, que treina muito o teu imaginário e a tua criatividade para tu fazer muitas coisas. Tanto do aumento da massa cefálica e também que ela treina um pouco o teu olho, já que você também tá mexendo o olho para lá e para cá, e isso vai treinando um pouco dele. O mestre, assim, que a gente teve também com toda essa coisa, quantas coisas a gente consegue fazer através de um simples exercício, uma simples prática. Existe um aspecto de um mundo desconhecido ao qual a gente não sabe especificamente nada sobre ele, e que mesmo assim ele tem peso sobre a nossa realidade em que a gente vive, sabe? Pode ter um monte de forças atuando sobre você agora, forças que te influenciam também, sabe? Por exemplo, aquela TV no teu quarto que só passa noticiário e só fala sobre morte, tá te emborrecendo. As pessoas que só falam merda e que você tá ouvindo, bem, o teu cérebro, tu tá enviando merda pro teu cérebro. Essas pessoas estão enviando merda pro seu cérebro. Porque justamente o tema que elas estão falando ali é porcaria, não vai enriquecer não vai enriquecer na sua mente, no seu vocabulário, não vai te ajudar a melhorar como pessoa. Muito pelo contrário, ela vai te beneficiar a se tornar um merda. Então, dependendo com quem você anda, tu sabe, né, como que acontece. Mas esse foi o aspecto, assim, da realidade que eu quis trazer pra abordagem desse vídeo, sabe? O mundo desconhecido é o que muito mais importa, sabe? A gente tira conhecimento especializado desse livro aqui que todo mundo conhece, por T. Harv Eker. Será que eu pronunciei certo? Não sei. É Os Segredos da Mente Milionária, acho que todo mundo conhece.
E logo no começo dele aqui, pelo menos quando ele está fazendo a primeira parte do livro, que é a desconstrução total das crenças limitantes sobre o dinheiro e as pessoas, e também a sua percepção de mundo. Do livro, na página 13, ele fala: vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem, se não estiver muito acerca de sua existência e experiência. Colocar o dedo na tomada, garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais importantes e poderosas do que as vemos. Talvez você não concorde com essa informação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. E basicamente isso tem até a sua razão, por causa que aquilo que é conhecido basicamente vai espremer a gente. Olha, eu vou fazer assim, perceba aqui, pega uma analogia, aqui, vamos fazer assim, vamos supor que tem uma dimensão, tem a parede da direita, da esquerda, de cima e baixo, certo? E o que acontece é que dentro aqui dessa parede onde você fica, você está no teu mundinho, certo? E essa parede aqui vai representar o seu conhecido, o desconhecido, a mudança, e a parede de cima, a superior, vai representar até os seus pensamentos, certo? O que vai acontecer é que você vai ser espremido de cima para baixo se você não se mover e se aventurar em coisas do lado da direita que você não conhece. Mas o que acontece é que você tem a mudança, você também tem os fatores do teu pensamento e tu tem o seu conhecimento que é limitado, que te exprime, por causa que ele às vezes pode não se renovar e ficar apenas naquilo. Além do mais, ele é deslacerado pelo fato de ter a mudança e também pela mudança trazer coisas desconhecidas. Ou seja, o teu conhecimento ele até que não se renova, tá ligado? Mas a mudança ela vai vindo gradualmente, e aquele conhecimento que tu acha que tu tinha até, ele pode ficar totalmente morto por causa que ele não vai ser aplicável mais à realidade. E tu também pode ser espremido de cima para baixo por causa dos seus pensamentos que podem se tornar um caos. Por que um caos? Por causa que vai vir a parte inferior, que seria a parte da mudança, e o desconhecido. Mesmo que tu tenha ainda o teu conhecimento, ele pode não ser o suficiente para lidar com o caos do desconhecido. Talvez possa ser uma coisa boa, talvez não. Nunca saberemos. Então, através deste livro aqui e através dos nossos pensamentos também, a gente tem certeza que o que é desconhecido é muito mais necessário do que até o conhecido, sabe? E isso também faz uma analogia também ao livro Princípios, que é de um cara lá que eu não me lembro o autor, gente, mas vocês podem estar pesquisando. E que ele se baseou a vida dele também em certos princípios, né, máximas que ele segue até como regra. E logo no começo do livro, ele disse que valeria muito mais a sabedoria daquilo que ele não sabe. E aqui a gente entra em um conhecimento filosófico até mesmo dos sábios, e também lá um pouco da Grécia Antiga, assim, e tal. Principalmente com Sócrates. Mesmo, tipo, o cara sendo foda e muito inteligente, ele dizia a si mesmo que não sabia de nada, tá ligado? E mesmo assim, eu acho que a partir disso ele conseguia medir perfeitamente até o grau de sua ignorância. Então ele tem conhecimento sobre a sua ignorância que equivale muito mais até do que propriamente ele sabe? Até pegou duas palavras. Então a gente tem que ter muito mais conhecimento sobre o que a gente não sabe, mas também sempre evoluindo o nosso conhecimento. E vamos lá então para algumas outras partes do vídeo. Eu acho que provavelmente esse negócio vai ficar muito grande, velho, mas acho que vai valer a pena. O que tu precisa entender sobre os conteúdos que tu consome, eu tô falando agora da próxima parte do vídeo, certo? Fechou aquele parênteses lá. O que tu precisa aprender sobre aquilo que tu consome e até mesmo informações gerais, assim, tá, gente? O que tu precisa saber é o seguinte, a respeito do que deve ser memorizado, certo? É o seguinte, tu precisa muito mais também aprender para tu causar certos... Tu precisa focar muito mais em aprender do que memorizar as coisas. Tu precisa sair do método de decoreba e realmente entender como as coisas funcionam em sua complexidade e totalidade, certo?
compreender cada detalhe assim até centímetro. Quer dizer, tu não precisa ser detalhista ao máximo, claro, mas tu precisa compreender como aquelas coisas funcionam. E também aqui a gente se desafia nos porquês e os motivos dessas coisas acontecerem, por exemplo, das causas e efeitos. Um pouco agora dos cenários e fragmentos a quais eu havia dividido o vídeo anteriormente aqui, que eu tinha explicado, foi em primeira, segunda, terceira e quarta. Eu vou estar falando um pouco a respeito sobre o que a gente pode fazer para tentar evitar ao máximo essa obesidade mental. A primeira delas é bem óbvio, claro, você não se adquire de maneira alguma experiência na teoria. Está obviamente óbvio no nosso olho, mas a gente não consegue às vezes enxergar, talvez porque a gente esteja com tanto medo sobre algumas barreiras e outras camadas que estão sobrepujando a gente e algumas forças de pressão externa até mesmo ou interna. Isso claramente devido ao fato de que a gente às vezes pode não conseguir lidar muito sobre o nosso interior e a relação que temos com nós mesmos. Ou sendo mais precisa aqui, aquilo que Sócrates tinha falado, conhece a ti mesmo. Isso serve tanto para potencializar o teu conhecimento sobre si mesmo, a sua personalidade, bem sobre algumas falhas que você tende a ter, só que você não consegue perceber. Porque olhar para o que está no nosso interior, ler o livro que a gente escreve todos os dias, pegar ele um pouco para tu conseguir dar uma lida, torna uma tarefa muito até difícil para quem não está acostumado e nem um pouco habituado a esse tipo de prática. Principalmente quando tu pega essa pilha de conteúdo, bota na tua frente, tu vai lendo e revisando e você não gosta de nada do que você está vendo, certo? Então, a primeira quebra de barreira que a gente tem que estabelecer aqui é sobre colocar em ação e prática. Superação do medo em alguma atividade que tu vai fazer. A gente se limita muito pelo nosso medo. Então, essa quebra de barreira vai ser na superação frontal e talvez a força desse medo que tu tenha. Ter medo social, por exemplo, em falar. Pode ser medo social em falar com as outras pessoas, por exemplo. Tanto quanto em outras coisas que estão um pouco mais separadas ali. Outra coisa que eu falo pra vocês é tomar muito cuidado com a tua ansiedade e talvez hiperatividade que vocês possam ter. Porque tu pode ter muita empolgação para ir a talvez aprender algo, mas talvez não para tomar as ações corretas, tomar as ações corretas e práticas na realização e organização daquelas atividades. Independente de tudo e quaisquer paixão que tu sinta, você precisa controlar elas um pouco, sabe? Qualquer coisa que tu for praticar vai precisar um pouco ali da sua concentração e consciência sobre o aqui e agora. Além do mais, isso consegue treinar e aperfeiçoar essa habilidade, como eu já havia mostrado antes aqui. Vamos tomar cuidado de quanta teoria a gente vai observar e de quanta coisa a gente vai fazer. Porque tu não pode também fazer um acúmulo de produtividade. Às vezes tu acha que está sendo produtivo fazendo várias coisas, mas isso não gera nada para ti, não traz nenhum benefício e resultado. Pode até mesmo contribuir para o burnout, por exemplo, que é o excesso em trabalho, quando as pessoas se cobram demais. O quesito aqui está 100% na diligência do trabalho que tu faz e principalmente com o descanso. E descanso é tão necessário para a tua mente quanto para o teu corpo. E que isso consegue hipertrofiar todas aquelas tendências e tensões do treino, sabe? Mas o foco não está apenas em treinar, não está apenas em estudar. A coisa mais importante que tu tem que ter em mente sobre as ações e jogadas, as tacadas que tu vai fazer mediante do jogo do agora, naquele momento decisivo. Tudo que vai importar é o que você vai fazer na ação do agora. Ter estudado, por exemplo, por uma prova e chegou lá, ficou nervoso, não conseguiu fazer absolutamente nada. O que acontece muito é dependente do teu controle emocional, do seu estado emocional, como você está agora diante daqueles desafios a quais estão na sua frente. Se a gente não saber enfrentar eles direito, então a gente consequentemente vai acabar perdendo. A gente sempre tem que tomar esse cuidado a respeito do trabalho, do treino em excesso. Nenhum dos dois, assim, precisa sim, obviamente, dos dois são essenciais para tu chegar naquele teu objetivo, mas dependendo do que você quer, você vai precisar brilhar mais do que as outras pessoas, consequentemente ofuscando os seus brilhos,
que consequentemente até me lembra um livro aqui, mas mas não tá tão claro pra mim. Não sei se vocês conhecem, gente. Abrindo um pequeno levantamento e parênteses dentro daquilo que a gente já estava falando no nosso discurso e tal. Eu quero falar um pouco a respeito da gestão do tempo, que eu acho que é o principal inimigo, e isso vai incluir em uma das partes que eu falei do outro vídeo, que era sobre algumas coisas que a gente pode fazer para evitar essas coisas. Então isso está incluso e unido com o que eu estava falando e também com essa parte, certo? Então elas vão se conectar assim dentro do caminho por meio desse parênteses que eu vou estar falando com vocês agora. Ele vai estar sendo mais referente à gestão de tempo. Por exemplo, tu não precisa ficar passando 12 ou muitas horas só fazendo uma mesma coisa ou somente com os estudos abstratos. Como um exemplo muito simples, você simplesmente precisa testar aquilo na prática, obtendo uma experiência sobre os seus estudos. Então você não pode só ficar naquilo que é abstrato e conceitual, senão você pode ficar facilmente preso e encaixado perfeitamente sobre uma estrutura ilusória que só é conceitual e não abrange a realidade, os seus fatores ali que são muito complexos. Isso até me relembra um pouco sobre o que o Nietzsche havia falado, além do bem e do mal, onde ele até teve a criação do seu conhecimento, que seria sentir a realidade em sua totalidade, abrangendo toda a sua complexidade. Mas como isso é muito composto e denso, só foi um exemplo e análogo aqui que eu quis pegar para ser um pouco referente a isso. Derivando também que as suas horas de estudos, elas vão ser sim para a obtenção de conhecimento, mas a consistência também durante esses processos é equivalente a algo bom, certo? E uma das coisas também que eu quero falar aqui a respeito sobre esse tempo é a consistência e a mudança com novos desafios que precisam ser deliberadamente integrados constantemente. Por causa que é o seguinte, se você só pegar uma coisa, fazer ela com consistência, certo? Se você trabalha escrevendo, ou seja digitando mesmo, ou você faz escritas no papéis, se você só faz isso com um treino regular, mas você só faz a mesma coisa, sabe? A mesma metodologia, a mesma maneira de escrever, a mesma maneira de ter aquele padrão, a mesma forma de estabelecer uma rede de padrão para interpretar e entender o que tu tá fazendo. Na verdade, tu nem precisa fazer esforço, porque talvez isso já esteja tão automático que você nem pensa mais. E com isso, consequentemente, você acaba de despejar a concentração e o foco necessário para se manter no aqui e agora, sabe? Que seriam muito relevantes para o teu progresso. Desse modo também, ainda nesse assunto, esse seria o segundo fator que a mudança ela consegue atender aos novos desafios que façam com que a gente tenha crescimento. E claro que isso sempre vai beirar entre o equilíbrio e o desequilíbrio, e eles sempre vão pesar na balança. Isso vai ser tão necessário para a gente conseguir parir as ideias novas que vão vir a partir do momento que a gente se desafiar. E eu acho que contudo aqui a gente tem também aquela relevância até um pouco da zona de conforto, sabe? Que seria no caso para mim tu expandir essa zona de conforto, porque é o que acontece, tu tá na zona de conforto, que é aquilo que é o padrão que tu faz, certo? Mas às vezes tu já precisa fazer um esforço para se manter ali, mas não seria puxado mais pesquisa do que eu queria falar aqui. O que eu estou tentando dizer é que você precisaria aumentar a sua zona de conforto saindo dela. Então, quando você sai da sua zona de conforto, você vai passando no desconforto até você ficar na zona de progresso, certo? E você vai progredindo lá. E o que acontece é que, constantemente, quando você vai saindo para uma zona de conforto, constantemente, quando você vai saindo para uma zona de desconforto, você faz isso repetidas vezes e até pode se tornar aparentemente confortável já estar ali. Então você acaba expandindo em níveis maiores, certo? Então você já está acostumado a fazer algo que é um pouco mais difícil com aquilo que você estava habituado anteriormente. Esse é um problema também que a gente tem por natureza, que é os costumes e também a maneira de se habituar facilmente e não querer largar aquilo de forma alguma, velho. E isso fode muita gente, sinceramente, cara. E, bem, eu quero agradecer você por estar vendo esse vídeo, muito obrigado por tudo. E se for possível tu deixar o teu comentário aqui, certo? Eu acho que esse vídeo e esse método também, eu não falei um pouco dele, mas ele vai servir bastante pra mim, principalmente pra eu conseguir treinar um pouco
da minha comunicação, certo? Quer dizer, eu não tô falando com ninguém, mas a forma como eu vou mexer na minha mão pra falar com as palavras e tal, e também das expressões faciais, não sei se essa câmera consegue captar muito as minhas expressões faciais, mas é tão necessário você enriquecer o teu rosto com muitos detalhes, certo? Mas enfim, vamos dar mais continuidade ao vídeo. Muito obrigado. E eu acho que provavelmente eu vou estar aparecendo em outros lugares porque eu tive que gravar esse vídeo em dias diferentes por causa que tava tendo uma ocupação ali na minha rotina e eu precisava me organizar, certo? Mas eu também queria dar um pouco de progresso ao canal, já que esse é um trabalho muito importante pra mim, onde eu vou estar compartilhando ideias e aprendendo cada vez mais, sabe? Em conforto com aquilo que é o padrão que tu faz, certo? Mas às vezes tu já precisa fazer um esforço para se manter ali. Mas não seria puxado mais pesquisa do que eu queria falar aqui. O que eu estou tentando dizer é que você precisaria aumentar a sua zona de conforto saindo dela. Então, quando você sai da sua zona de conforto, você vai passando no desconforto até você ficar na zona de progresso, certo? E você vai progredindo lá. E o que acontece é que, constantemente, quando você vai saindo para uma zona de desconforto, você faz isso repetidas vezes e até pode se tornar aparentemente confortável já estar ali. Você acaba expandindo em níveis maiores, certo? Então você já está acostumado a fazer algo que é um pouco mais difícil com aquilo que você estava habituado anteriormente. Mas esse é um problema também que todos nós temos por natureza aqui. Um problema também que a gente tem por natureza, que é os costumes e também a maneira de se habituar facilmente e não querer largar aquilo de forma alguma, velho. E isso fode muita gente, sinceramente, cara. E, bem, eu quero agradecer você por estar vendo esse vídeo. Muito obrigado por tudo. E se for possível, tu deixar o teu comentário aqui, certo? Eu acho que esse vídeo e esse método também, eu não falei um pouco dele, mas ele vai servir bastante pra mim, principalmente pra eu conseguir treinar um pouco da minha comunicação, certo? Quer dizer, eu não tô falando com ninguém, mas a forma como eu vou mexer na minha mão pra falar com as palavras e tal, e também das expressões faciais, não sei se essa câmera consegue captar muito as minhas expressões faciais, mas é tão necessário você enriquecer o teu rosto com muitos detalhes, certo? Mas enfim, vamos dar mais continuidade ao vídeo. Muito obrigado. E eu acho que provavelmente eu vou estar aparecendo em outros lugares porque eu tive que gravar esse vídeo em dias diferentes por causa que tava tendo uma ocupação ali na minha rotina e eu precisava me organizar, certo? Mas eu também queria dar um pouco de progresso ao canal, já que esse é um trabalho muito importante pra mim, onde eu vou estar compartilhando ideias e aprendendo cada vez mais, sabe? Então, obrigado por tudo, gente. Bem, como todos já sabem, o ser humano é uma criatura que cria hábitos e padrões repetitivos. Isso já vem instalado na nossa natureza humana e instinto. Principalmente, ele retrata bem melhor no livro O Poder do Hábito. Na página 34 do livro, que seria O Poder do Hábito. Este é o processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática, conhecido como chunk. Dezenas de centenas de blocos de chunks comportamentais, dos quais dependemos todos os dias. Mas a parte principal que eu quero conectar o livro O Poder do Hábito com o que a gente está falando aqui seria a habilidade de concentração e capacidade de foco que a gente consegue ter. Seria a habilidade de concentração e capacidade de foco que a gente consegue ter em alguma atividade. E o que acontece muitas vezes é que esse hábito se cria por frequentemente que fica debilitando a nossa concentração. O foco são super estímulos, principalmente dos vídeos de TikTok que são muito curtos e te dão um prazer muito rápido. Principalmente sobre o próprio padrão, que seria o hábito que você tem e estabelece sobre alguma coisa. Ele não somente acontece por uma prática repetitiva que você tem ao longo do tempo, mas que essa prática e essa ação que tu faz, ela recebe alguma recompensa em troca. Então, o cérebro relaciona aquela ação com prazer, algo que se vale a pena passar para conquistar aquilo no final. E às vezes a gente pega os nossos hábitos e nossas próprias ações e em conjunto com esses super estímulos que a gente acaba sofrendo e joga em algo que desperdiçaria totalmente o nosso tempo. E principalmente a respeito de quando você está assistindo alguma informação em conteúdo, você vai recebendo estímulo a cada informação que tu vai processando logo em seguida, sabe? E talvez o que pode acontecer é que você fique preso em uma cadeia de super estímulos quando você tá visualizando aquelas informações, sabe? Elas acabam prendendo muito a tua atenção e tu fica ali focado em muita coisa e passa muito tempo.
Por isso, mediante de todas essas coisas e fenômenos, a gente tem que tentar estabelecer um pouco mais de controle e consciência sobre o que a gente faz durante o dia, ou quanto tempo a gente vai passar com o celular na mão, por exemplo, ou algumas outras coisas que podem nos prender, sabe? Nesse caso, prender a nossa atenção, e consequentemente faz com que perdemos o nosso tempo. E eu acho que por vez tá bom já de coisas que a gente pode fazer para evitar essa obesidade mental. E a última coisa que eu quero estar falando aqui é a respeito da própria prática mesmo como ação, e principalmente encarar esse desafio de passar por esse desconforto de realizar essas coisas, sabe? Que cada informação e conteúdo que tu recebe, tu tem que tornar ela uma consequência boa que você vai usar na sua vida. Ou seja, aquilo que consegue te introjetar material para você conseguir usar na sua vida. Mas é realmente usar como forma de transformação a sua perspectiva e percepção que ajude em alguma coisa, algum agregamento, que faça alguma diferença boa para ti. Nem que seja minúscula essa diferença. E justamente, transformar as coisas em práticas consegue fazer com que a gente repita e treine, e assim a gente consiga estender uma ponte onde a gente consegue ter acesso ao aprimoramento daquelas habilidades e as práticas diretamente que a gente faz com nós mesmos. Quer dizer, eu acho que isso seria mais relacionado ao treino, mas também está relacionado com a gente. Enfim. Então eu acho que a gente deveria ter essa coragem, mesmo que o desafio ele seja duro, mas a gente tem que tomar cuidado também com qual tipo de coisa e atividade que a gente vai querer fazer. Tem algumas atividades que são bem arriscadas que a gente precisa de um planejamento, certo? Para estar realizando elas. E principalmente para lidar com as consequências que vão surgir após aquela nossa atitude. E desse modo eu finalizo essas partes de coisas que a gente pode estar fazendo para evitar essa obesidade mental. Mas como foco nesse conteúdo, eu tinha pegado um pouco dessa percepção, sabe, sobre, caramba, a nossa falta de ação em fazer as coisas que precisam ser feitas. Bem, por aqui eu encerro essa parte. E vamos dar início a outros assuntos que contém aqui nesse vídeo. E bem por aqui, por esse final de vídeo, eu também queria deixar algumas finalizações e bônus também do vídeo, que seria um conhecimento que eu vou estar compartilhando para vocês juntamente com um material integral, que seria algumas ilustrações sobre uma aula do Olavo de Carvalho, do COP, logo no primeiro, que seria o método socrático. Mas esse daqui eu estou me baseando um pouco mais no conhecimento do método socrático. É que nessa aula ele faz referências a outras coisas, né? Mas também está nesse método socrático, que seria o sapere-aude, rapaz. Abstrair ideias e buscar o conhecimento por si mesmo. Se atrever a conhecer as coisas do que só se deixar se levar pela multidão. Além do mais, não siga a multidão. A maioria sempre quase estava errada. Porque ali com certeza tinha a porra do senso comum. E sempre que a gente fica só tendo a mesma ideia, a gente não consegue crescer e evoluir para algo diferente e algo novo.